Graça e paz, irmãos, tudo bem? Queria hoje trazer uma palavra que fale ao seu coração, que fale ao meu coração, que te leve para mais perto de Jesus, que te leve a pensar e analisar a sua vida, como você está diante dele, como eu estou diante dele. E antes disso eu queria começar orando com você. Se você puder aí fechar os seus olhos, vamos orar então. Deus, muito obrigado por esse tempo, te louvamos por esse momento. Deus, te pedimos, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, possa nos guiar, Pai. Amém, amém. Então, eu queria falar com vocês aí hoje, nesse tempo, sobre crescimento espiritual, maturidade espiritual. Assuntos que a gente já vem tratando e não porque a gente esteja num tempo de maturidade, não porque a gente esteja numa estação propícia a isso, sim porque esses dois temas são fundamentais para a nossa vida e deveriam ser constantes e diários na vida de qualquer crente. Assim como está lá em 2 Coríntios 4:16, que vai falar sobre o nosso homem interior, que nós devemos desenvolver e renovar diariamente diante de Deus. Então, pensando nesse tema, eu lembrei de uma vez que eu falei sobre o Evangelho e sobre os dois aspectos da nossa salvação. E um deles é a santificação. E a santificação, ela se mistura aí com a maturidade, com o crescimento espiritual. Ela dá base, ela dá sustentação para esse crescimento ser sadio. E a gente vai ver isso mais para frente. Só que, para você entender, eu vou te falar esses dois aspectos da salvação. Um deles é a justificação. Justificação e santificação. Para a gente entender, a justificação é o que Jesus fez por nós na cruz, né? O ato de Jesus na cruz. E quando a gente recebe esse ato de Jesus e crê nesse ato de Jesus e crê que isso nos salva, nós somos justificados. Essa é a justificação. É o ato de receber o Evangelho ou a mensagem ou aquilo que Jesus fez na cruz, para a gente entender. Só que receber o Evangelho implica em receber Jesus também. É um pacote completo. Você recebe Jesus como Senhor da sua vida. Isso implica que quando você recebe Jesus, você passa a não ser mais Senhor da sua vida. Então, logo, se você recebeu o Evangelho, se você foi justificado, você não mais é Senhor da sua vida. Então, se você quer saber se você recebeu de fato, se a justificação foi completa na sua vida, você precisa analisar se Jesus tem sido Senhor da sua vida. Então, esse é o primeiro aspecto da salvação, é a justificação. O segundo é a santificação. Eu queria abrir com vocês lá em 1 Coríntios 15, né? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 15, versículo 1. Vai dizer assim, ó. Ora, irmãos, desejo lembrar-los o Evangelho que já tenho anunciado, o qual recebestes e o qual permaneceis, pelo qual também sois salvos se reterdes tal como o anunciei, se não é que credes em vão. Então, nesse texto, Paulo ele fala sobre esses dois aspectos da salvação e ele fala em três tempos, né? Passado, presente e no futuro. O passado seria a justificação. Você foi salvo, você recebeu. Só que você precisa continuar sendo salvo e você vai ser salvo um dia por Cristo, né? Então, a santificação é esse segundo estágio, segundo e terceiro estágio aí de continuar sendo salvo e no futuro ser salvo, consumar essa obra. Então, ele basicamente fala que a santificação vem por meio do Evangelho. E não só isso, por meio de lembrar do Evangelho, ou lembrar do que Jesus fez, ou lembrar da obra de Cristo na cruz. Quantas vezes você já foi lembrado do Evangelho? Quantas vezes você pregou para você mesmo o Evangelho? Quantas vezes você lembrou do que Jesus fez na cruz, no seu dia aí, antes do estudo aí? Antes do seu estudo, antes do seu crescimento, antes da sua maturidade. Quantas vezes você parou e foi isso que Jesus fez por mim? Então Paulo está trazendo a importância a isso, a lembrar o que Jesus fez. Isso é santificação. Não, então a sua salvação não é apenas um ato de receber, né? Só, entre aspas, só um ato de receber. É necessário continuar firme nesse ato de receber.
ou precisamos continuar firme na experiência que um dia começou em nós. Essa experiência que um dia começou em nós, ela precisa continuar. Se no passado nós fomos salvos, como Paulo disse, nós precisamos continuar sendo salvos. Então a chave para a santificação não é o quanto você ora, ou o quanto você lê a Bíblia, ou o quanto você jejua. Parece estranho, né? Foi o que eu falei no dia que eu preguei sobre isso. Parece estranho, a santificação não é o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia, não é o quanto eu jejuo, não. A santificação, primeiramente, é o quanto você lembra do que Jesus fez na cruz. E isso vai te trazer a santificação. Porque só o Evangelho, só o ato de Jesus pode transformar a sua vida de dentro para fora. Só esse ato de Jesus te santifica de dentro para fora. E eu falava que não é apenas disciplinas humanas ou práticas humanas. Não é isso que te faz ser santo. O que te faz ser santo de fato e te salva é você lembrar do que Jesus fez naquela cruz. Então, práticas humanas, disciplinas humanas, orar, ler a Bíblia, jejuar, isso são obras, são o que a gente faz. E não é o ato salvador de Jesus, que nos salva é Jesus. Só que essas obras devem ser feitas, só que isso tudo deve ser feito, só que essas coisas devem ser feitas baseadas no Evangelho e centradas no Evangelho. O crescimento espiritual e a maturidade espiritual que vem com a leitura da Bíblia, práticas da Bíblia, jejum, isso tudo deve ser centrado no Evangelho e baseado no Evangelho, para que esse crescimento e essa maturidade não se percam. Só para você entender o que eu estou querendo dizer, né? Quando a gente pensa em maturidade, isso uma maturidade moral, né? Um crescimento moral na nossa vida é quando uma pessoa se torna madura para a sociedade, né? Aí a gente pensa num filho, num pai, numa mãe, num filho. Quando o filho se torna maduro, quando ele cresce, quando ele se desenvolve, ele se torna também independente desse pai e dessa mãe. Quando esse filho se torna maduro o suficiente para tomar as suas decisões, ele se torna independente desse pai. Ele compra uma casa, ele se casa, ele passa a tomar decisões baseadas em si mesmo. Ele passa a tomar decisões por ele próprio e não mais baseado no seu pai, não mais baseado no que seu pai acha melhor. Ele tem as suas próprias decisões. E isso é bom, isso é legal numa sociedade, uma maturidade moral, isso é muito bom. Isso é o desenvolvimento normal de um ser humano. Ele se torna independente, se casa, se une à sua esposa, cria a sua família baseado agora no seu senso moral e no que ele aprendeu. E ele se torna independente. Para a sociedade isso é ótimo. Só que para um relacionamento com Deus isso é terrível. Você se crescer e se tornar maduro e se tornar independente de Deus, isso é terrível. Terrível porque Deus sabe o que é melhor para nós. Terrível porque Deus é quem sabe de todas as coisas e é melhor estar debaixo do que Ele pensa, debaixo do que Ele acha, debaixo do que Ele faz. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, para o crescimento e para a maturidade, não fazer de você alguém independente de Deus ou fazer com que o seu ego ou que o meu ego cresça porque estamos crescendo e nos tornando maduros, é necessário esse crescimento estar baseado no Evangelho, baseado em quem Jesus é, para que o nosso orgulho não cresça. Sempre que nós lembramos do que Jesus fez, sempre que nós lembramos de quem Jesus é, automaticamente nós lembramos quem nós somos, quem nós éramos, o que nós éramos antes do ato de Jesus, antes do que Jesus fez na cruz. Nós lembramos automaticamente. Por isso que eu penso que antes do crescimento, antes da maturidade, antes de ler a Bíblia, antes de fazer o seu jejum, antes de ler a palavra e orar, a gente tem que se lembrar do que Jesus fez, para que a gente não se perca no nosso entendimento, para que a gente não ache que nós conseguimos tomar decisões sozinhos, para que a gente não se perca nisso. Amém? Esse é um ponto.
Esse é um ponto do nosso crescimento, da nossa maturidade, porque alguém pode ouvir o que eu estou dizendo e pensar, poxa, então é muito melhor que eu não cresça espiritualmente, é muito melhor que eu não me desenvolva, é muito melhor que eu não me torne maduro, para que eu não corra o risco de talvez eu me tornar independente de Deus. Só que aí a gente cai num outro problema. Você está indo contra a vontade de Deus, contra a ordenança de Deus de crescer e se tornar maduro e se desenvolver. E se a gente for ler Mateus 13, versículo 30, onde fala, 29 e 30, onde fala sobre a parábola do joio e do trigo, a gente vai ver o quão necessário é a gente se tornar maduro, porque o joio e o trigo começam a crescer junto. Foi plantado o trigo e no meio foi plantado o joio pelo inimigo. E o servo vai para o seu senhor e fala, olha, está nascendo o joio ali perto do trigo, é melhor a gente arrancar, não é melhor a gente arrancar? E o senhor fala, não, deixa crescer junto até que eles se tornem maduros, para que você arrancando o joio não arranque o trigo. Então, se a gente for parar para pensar, mesmo você sendo trigo, se você não for maduro na hora da colheita, você vai ser confundido com o joio. Isso é terrível. É terrível ser confundido com o joio. Então, baseado nessa parábola, a gente aprende que nós devemos nos amadurecer, nós devemos crescer espiritualmente, para que a gente não, no dia da colheita, não seja comparado ou fique parecido com o joio. Então era isso a palavra que eu queria deixar para você. Crescimento e maturidade espiritual é muito importante, mas devem ser baseados no Evangelho, para que isso não aumente o nosso ego e nos faça cair mais para frente e não nos torne independente de Deus. Amém, irmãos? Fica na paz.